Oi, torcedor esmeraldino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste domingão pós-jogo do Goiás, o Goiás que entrou em campo ontem contra o Amazonas fora de casa, né? Manteve a liderança, trazendo lá de Amazonas um pontinho, né? Um empatezinho triste, né? É, eu costumo falar o seguinte, até peguei no pé do Joãozão, né? A gente tomou uma cerveja na sexta-feira, falei pra ele: o Goiás tem que ganhar, tem jogo, o Goiás tem que ganhar. Ele falou pra mim assim: amigo, o Goiás não é o Barcelona não, o Goiás não vai ganhar de todo mundo não, mas ontem o Goiás deveria ter ganhado, o Goiás tinha time pra ganhar e o Goiás teve oportunidade pra ganhar. Foram N fatores que a gente vai abordar durante esse vídeo que fizeram com que o Goiás não saísse com os 3 pontos lá de Manaus, né? Então a gente pode começar aí pelo primeiro, né? O primeiro ponto, o Tadeu perdendo o pênalti. Já está mais do que claro que o Tadeu não deve ser cobrador mais de agora em diante. Eu acho que essa responsabilidade não precisa nem tacar essa responsabilidade para o Mancini, porque essa responsabilidade é do Mancini, mas eu acho que o Tadeu, conhecendo o jogador, eu acho que ele mesmo, né, já passa aí essa responsabilidade na próxima partida, porque não pode, né, o cobrador que perdeu ali a confiança para bater mais pênaltis, né? Já são 2 pênaltis, se a gente somar, foram 2 partidas que com um gol do Tadeu a gente teria vencido, então são 4 pontos que colocaria aí o Goiás líder isoladíssimo dessa Série B, então acredito que dos próximos pênaltis a gente não deve mais ver o Tadeu bater pênalti. O que aconteceu com o Tadeu? É coisa simples, né? O Tadeu bateu o pênalti contra o Rangel, foi confiante para a batida, acabou pegando mal na bola, né? Uma cavada ali, e ali a confiança dele foi embora, né? Então a gente viu que ele tentou bater esse pênalti agora, telegrafou a batida, né? Eu não tinha visto o Tadeu bater um pênalti ainda daquele jeito, nem bateu tão mal. A bola foi no canto do goleiro que acertou, né? Mérito do Renan que acertou o canto, a bola foi bem no cantinho, mas ele telegrafou a batida, né? Para quem lembra do Tadeu aí, quando começou a bater pênalti, ele só olhava para o gol na hora da batida, ele não olhava para o gol. Então ele olhou para o gol ontem, telegrafou. Na hora da corrida, ele já direcionou o corpo para o lado esquerdo, onde ia ser a batida. Não deu outra. O Renan, bom goleiro também, que é o Renan, goleiro do Amazonas, né? Ontem não foi feliz, mas é um bom goleiro, né? Foi no canto, viu a batida telegrafada e acabou pegando a bola. Se, né? Então, mais aí um gol que o Tadeu perde. Tendo bons jogadores, Rato que é cobrador de pênalti, bom na cobrança de pênalti, tem que assumir a responsabilidade, até para honrar o salário que ganha, né? Um salário alto, dividido em 2 clubes aí, tanto o Goiás quanto o Vitória, mas que tem que assumir a responsabilidade, tem que consagrar o atacante, já que o Tadeu dentro debaixo das traves ali é excepcional, eu costumo falar que é um extraterrestre, então que ele fique só, né, com a sua função de defender, que ele já faz muito bem, não precisa provar nada para ninguém. Então acho que o Mancini deve organizar a casa, deve colocar essas batidas nas responsabilidades dos atacantes, né? O Rato, pelo visto, tá doido para bater um pênalti, toda hora chega ali na área, pega a bola, então que assuma a responsabilidade de agora em diante e que seja o cobrador oficial até que o Tadeu recupere. Precisa ser para sempre? Não, não precisa. É um goleiro que vinha batendo bem, vinha acertando pênaltis, mas no momento tá passado da hora do Tadeu abrir mão dessa responsabilidade. Muito obrigado pelos gols que já fez, mas que faça o seu melhor debaixo das traves, que a gente sabe que ele sabe fazer muito bem. Ontem na partida o Goiás começou com o primeiro tempo muito interessante, mas muito interessante mesmo, assim como foi o primeiro tempo contra o Remo, né? O Goiás mostra que no início do jogo ele sempre parece que usa todas as forças, né? Usa todas ali, toda a sua vontade para disputar o primeiro tempo. Ontem foi isso, o Goiás abafando, jogando muito melhor do que o Amazonas, não à toa conseguiu um gol, depois um pênalti que acabou desperdiçando, tomou um gol numa falha da defesa novamente. Ontem, se tem uma coisa que eu percebi de uma única vantagem ontem, é que o Goiás não jogou, né, contra o Amazonas com a sua linha de defesa tão alta. Então, e isso para mim é uma qualidade, porque eu vinha criticando muito isso durante os meus vídeos, né? O Goiás sempre jogando com a sua linha de marcação muito alta, o Tite muito avançado. Ontem não jogou tão avançado quanto nos últimos jogos, mas o defeito da zaga ali, que é tomar gol todo jogo, né, segue. Eu já atribuí essa responsabilidade principalmente ao Tite, que é um jogador muito lento, mas não é só ele, né? Tanto o Juninho também quanto o Gonzalo não estão jogando bem. O Juninho, muita gente fala, mas o Juninho corre, Brisado, corre o jogo todo. Hoje eu falei, oportunidade para quem corre muito é a corrida que teve hoje, de 5 e de 10 quilômetros, que nós vamos falar sobre ela também. Então, sim, correr por correr, vai para a corrida.
dentro de campo não precisa correr muito, precisa correr certo e conhecer os atalhos do campo. E eu não vejo o Juninho fazendo isso nos últimos jogos. Vejo um Juninho correndo muito, marcando pouco e ajudando pouco lá na frente, né? Errando muito espaço. Ontem, para mim, também uma partida ruim do Juninho novamente. Então vou seguir batendo nessa questão. E o Tite é um zagueiro para mim que desde que chegou ontem na coletiva de imprensa, perguntaram ao Lucas Andrino se tinha acertado na contratação do Tite. Ele falou que a história do Tite diz por si só. Eu não concordo com isso. A história dele não diz absolutamente nada no momento que ele vive no Goiás, porque no momento que ele vive no Goiás ele não joga absolutamente nada. E essa história que ele tem para trás no futebol pouco me interessa e pouco interessa ao Goiás. Parabéns a ele pela história, parabéns por tudo que conquistou no futebol, mas aqui no Goiás é outra pegada, é outro assunto e ele não jogou absolutamente nada. Desde que o Tite chegou, a defesa do Goiás não consegue passar um jogo sequer sem levar gols. Todos os jogos toma gols. Zaga lenta, né? O Messias não é veloz. Tem agora a recuperação do Lucas Ribeiro, que a gente já viu ontem, né? Já estava até no banco de reservas, deve ser uma opção aí para os próximos jogos, e tem que ser urgente. E tem que ser urgente. O Goiás precisa buscar recondicionar o Lucas para a gente buscar aquela zaga que tomava poucos gols no início do campeonato e que chegou a ser destaque por ser uma das zagas menos vazadas do campeonato. Então, nessa observação, para mim, o Tite é um dos grandes responsáveis, não gosto. E outra responsabilidade que precisa ser atribuída são as laterais do Goiás. São destaques da rodada, muita gente não entende por que aparece na rodada, porque ataca muito, tem muitas bolas cruzadas, tem muitos passes. Ontem o Moraes fez um gol, né? O Moraes joga muita bola quando tá atacando, mas joga nada quando tá defendendo, assim como o Lepo ontem também não marcou absolutamente nada. Então é, é muito complicado você ter dois jogadores de lado de campo e não marca. Todos os dois marcam ruim, né? O Lepe ainda marca um pouco melhor, mas o Moraes não marca absolutamente nada. Fica ali um vazio ali nas laterais, onde todo mundo chega e faz o que quer, né? O meio-campo do Goiás ontem uma preguiça danada, né? O Mancini no segundo tempo percebeu que precisava mexer, mas quando percebeu que precisava mexer, fez para mim as piores mudanças possíveis. Ele me tira Pedrinho, ele me tira mais não sei quem, coloca o Wellington Matheus e coloca também, né, o Arthur Caíque. Eu não sei qual que é o negócio ali, né? Eu não sei se tem alguma combinação entre o Wagner Mancini e o Arthur Caíque, que ele precisa entrar praticamente todos os jogos. Para mim é um jogador que não agrega absolutamente nada. Entre tirar ali Já e Pedrinho e deixar os dois e tirar e colocar Arthur Caíque, eu prefiro que o Arthur Caíque morra no banco lá. É um jogador que não agrega absolutamente nada. Assim como o Wellington Matheus, né? O Wellington Matheus provou que não é um jogador que agrega. Ele entrou, uma perca de bola, ele acabou, né, entregando uma bola ali que acabou se tornando o empate do Amazonas, né? Então tá aí. O Mancini ontem, para mim, foi um treinador extremamente fraco na leitura do jogo, mas muito fraco mesmo. Demorou fazer as mudanças, quando fez, as fez errada. Responsável total, né? Responsável total ontem por aquela partida ter terminado 2-2, né? Ele não tinha meio campo, ele já precisava dar mobilidade, ele poderia ter botado até o Benítez, ele poderia ter colocado no jogo, ele poderia ter colocado o Wesley Garcia, mas não, ele preferiu fazer as piores substituições disponíveis no banco de reserva, que acabou culminando com esse empate, né? Então, ontem o Wagner Mancini, para mim, é responsável diretaço, né, por esse empate que eu considero derrota. Assim no último jogo contra o Remo eu falei que era um empate, era uma vitória pela circunstância do jogo, no finalzinho, esse eu considero que foi um jogo, uma derrota, né, porque o Goiás tinha tudo, né, para enfiar 3-4-1 aí no Amazonas e sair com os 3 pontos lá de Manaus. Então, é mais ou menos essa leitura do jogo, né? O Goiás que no primeiro tempo sempre vem muito bem. E outra coisa, mais uma vez eu volto a repetir, a parte física do Goiás é uma vergonha. No segundo tempo, os caras estavam andando em campo, se arrastando em campo, muito, muito, muito mal, né? Então precisa rever isso, mas eu acredito que tanto essa parte física quanto essa parte da zaga, ela não vai resolver. Isso aí vai ser uma coisa crônica daqui para o final do campeonato, que o Goiás vai ter que aprender a sobreviver com isso, né? O Wagner, o Lucas Andrino ali contratou muito mal para a zaga. O Tite, para mim, foi uma contratação ruim. E hoje, né, após vários jogos, eu vou falar isso.
Eu falei que eu ia bater contundente quando eu tivesse absoluta certeza, e hoje eu tenho absoluta certeza que o zagueiro Tite foi uma contratação ruim, diferente do que diz o Lucas Andrini em entrevista, quando ele fala que foi uma boa contratação e que tem que respeitar a história dele. Eu não respeito a história dele, porque a história dele não foi no meu clube, foi em outros clubes, e eu quero ver a história dele dentro do meu clube e não dentro de outros clubes, que eu não tenho nada a ver com isso. Agora vamos falar uma outra coisa. Ontem eu tive a oportunidade, ontem eu conversei com muita gente, escutei muitas histórias. E outra coisa que o Goiás precisa para esse acesso, para que esse acesso aconteça, né? A gente sabe, muitas coisas acontecem dentro dos bastidores do Goiás, e eu sou prova disso. Várias notícias que chegam até mim, eu estou meio que evitando falar sobre isso, passando um pano quente por cima disso, por conta do acesso. Acho que o Goiás precisa subir, todo mundo quer subir. Então eu evito ficar expondo, né, meio que os bastidores do Goiás, que não é um bastidor tranquilo, não é um bastidor, não está um bastidor tranquilo, por conta de coisas assim que acontecem, coisas desnecessárias que não precisariam, né, vir a público. Muita gente que o torcedor nem espera, né, fazendo bagunça nos bastidores, né, com conversa fiada, que precisa fechar o bico e calar a boca, porque o Goiás precisa subir, né? Então precisa, ó, ficar caladinho, né? Tem muita gente, eu escuto muita história, principalmente relacionada a mim. Ontem eu tive que escutar uma história que eu tô ganhando 20 mil reais do Goiás. Tô trabalhando igual um cachorro, gravito dentro do carro, num desespero danado. Quando dá para postar os vídeos, ou é de noite, ou é de manhã, ou é quando eu tô indo e voltando do serviço. Ontem eu escutei que eu tô ganhando 20 mil reais do Goiás. Se eu tivesse ganhando 20 mil reais, talvez vocês teriam vídeos de qualidade, porque eu ficaria em casa gravando conteúdo para vocês, porque é obviamente que o YouTube remunera, e remunera bem, né? Mas eu tive que escutar essa pérola de um cidadão ontem que veio com essa conversa para mim. Depois já escutei que tinha gente da Força Jovem querendo me bater. Cara, é uma coisa assim que os bastidores do Goiás são umas inversões de conversa, umas coisas malucas, mas que o fundo real é de alguém que está muito conversando muito fiado, precisa focar no trabalho, precisa focar em abafar esse tipo de conversa, porque o Goiás precisa subir. Gente, se o Goiás não só para essa Série A, nós estamos enrolados. O ano que vem nós estamos perdidos, né? O Goiás não tem de onde tirar dinheiro, então precisa focar nisso aí, diminuir as conversas fiadas, né? Todo mundo sabe quem é essa pessoa, que infelizmente, se não fechar o bico e deixar o Goiás subir, né? Até essa pessoa estava espalhando que tinha gente que não queria que o Goiás subisse. Acho que essa é a maior insanidade mental que eu já escutei nos últimos anos quando se trata de Goiás, porque dentro do Goiás tá todo mundo imbuído de subir. O Lucas Andrino, o Mancini, a sua diretoria, o conselho administrativo, tá todo mundo imbuídos de buscar o acesso. Então isso é coisa de doente mental, é coisa de pessoa vaidosa, é coisa de pessoa besta, é coisa de pessoa que precisa fechar o bico, trabalhar calado e ajudar a levar o Goiás para onde é o lugar do Goiás. E não é usando pessoas para espalhar mentiras, né, usando mentiras em cima do nome de várias pessoas dentro do clube, usando pessoas boas para sair com conversa fiada, que você vai conseguir se destacar mais e mais. Então você precisa fazer o seu trabalho, você precisa tomar cuidado com as coisas que você fala e que você faz e parar de usar pessoas boas. E só assim nós vamos subir, todo mundo imbuído de levar o Goiás para a Série A, sem conversa, sem vaidade e sem mentiras. Então é isso. De agora para frente, espero que o Goiás seja um novo Goiás, que o Goiás busque as vitórias, que os bastidores cesse com essa conversa fiada e que todo mundo esteja realmente imbuídos de buscar esse acesso para a Série A. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.